Olá, boa noite. Bem-vindos ao segundo dia de entrevistas que o Diário Popular realiza com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Uma proposta que pretende aproximar mais você, eleitor, das ideias de cada uma das chapas que buscam governar o município pelos próximos 4 anos. Essa noite nós vamos conversar com o candidato Marco Marchand do DEM, conforme foi definido em sorteio realizado aqui no Diário Popular, no dia 20 de outubro, com os representantes dos partidos que aceitaram o nosso convite e estiveram aqui presentes. Pela ordem ainda, nós entrevistaremos amanhã o candidato Ivan Duarte, do PT, na quinta-feira Marcelo Oxley, do Podemos, e na sexta-feira Júlio Domingues, do PSOL. E retornaremos na semana seguinte, na terça-feira, dia 3, com Eduardo Ligabue, do PCO, com Tony Sec, do PSB, na quarta-feira, com Fetter Júnior, do PP, na quinta-feira, e encerrando Dan Barbier, do PDT, na sexta-feira. As lives, conforme acertado com os representantes dos partidos, dos candidatos, terão a duração de 1 hora e 15 minutos e 2 blocos de perguntas ao entrevistado feitas pelos moradores. O Diário Popular foi às ruas e gravou essas perguntas com moradores, eleitores dos bairros, das vilas, e também perguntas feitas pelos candidatos. Lembrando que essas perguntas elas serão sorteadas aqui no momento. O candidato será entrevistado por mim, Jarbas Tomaszewski, editor-chefe do Diário Popular, pelo jornalista e colunista do Espeto Corrido, José Ricardo Castro, e também pelo editor de política do Diário Popular, Vinícius Peraça. Boa noite. Boa noite. E também quero destacar aqui o apoio que temos para a realização dessas lives da empresa Essenza Casa e Jardim, a quem o Diário Popular agradece. Vamos então dar início à conversa com a apresentação do nosso convidado. Bom, vamos ler o perfil então do candidato Marco Marchand do DEM enviado pela sua assessoria. Marco Marchand, 55 anos, é nascido e criado em Pelotas. Casado com Mônica Schmidt, é pai de 4 filhos, Pedro, Marcelo, Marcos e Maicon, e avô de 8 netos. Começou a trabalhar aos 9 anos de idade. Aos 16, começou a empreender por conta própria, sempre no ramo automotivo, onde após diversas especializações, atingiu o maior conceito em eletrônica embarcada, vindo a fundar sua escola de profissionalização, formando centenas de alunos. Em 2016, Marco Marchand se motivou a concorrer a prefeito, com o sonho de implantar um governo técnico e não mais partidário. Não aceitou coligações e tampouco negociações, por isso não teve êxito. Após as eleições, cursou Ciências Políticas. Em 2018, concorreu a deputado federal, atingindo a primeira suplência da Câmara. Agora, em 2020, mais uma vez coloca seu nome à disposição dos pelotenses como prefeiturável. Pretende profissionalizar a máquina pública, novamente sem coligações partidárias, sem comprometimento com partido algum. Também abriu mão do milionário fundo partidário em respeito ao eleitor. Apesar de técnico, Marchand se considera um homem com um lado humano acentuado, pessoa simples e sincera, que diz sentir-se bem no meio das pessoas simples e humildes. Boa noite, Marchand. A gente quer iniciar essa conversa contigo destacando um ponto que vem sendo bastante comentado por ti durante a campanha. Tu ataca as grandes coligações partidárias e associa a elas os problemas que Pelotas tem hoje. Uma recente pesquisa feita pelo Instituto Pesquisas de Opinião, o IPO, que foi divulgada pelo jornal Diário Popular no último domingo, identificou uma grande desilusão do eleitorado pelotense com os partidos, com os políticos. E por que então, esse é o nosso questionamento para iniciar essa conversa, por que a tua candidatura seria diferente dos demais? Não pode ser apenas porque tu está concorrendo sozinho, assim. Qual é o teu diferencial? Boa noite. Boa noite, Jarbas. Boa noite, José Ricardo. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Obrigado por esse espaço isonômico, que aqui nós conseguimos encontrar um espaço isonômico. A minha candidatura se diferencia de todas as outras candidaturas, não pela questão das não coligações, mas sim porque nós viemos com o intento de profissionalizar a máquina pública. É mais do que provado que nos lugares onde tem uma melhor ascensão, é profissionalizada a máquina pública, ou seja, precisamos contratar os melhores técnicos em todas as áreas. Nós sabemos que as grandes coligações, elas não contratam apenas uma pessoa de cada partido, não é por questões ideológicas, até porque pessoas acabam pegando partido para, em tese, negociarem nos últimos momentos, nos 47 minutos do segundo tempo, mas o que mais fere ao erário público
e que mais fere ao nosso desenvolvimento é a grande quantidade de pessoas que vêm por trás desses partidos. Então hoje nós sabemos que nós temos aí quase 15 milhões, nós gastamos só de pessoas que são comprometidas politicamente, né? A cada 12 meses. Então é uma fortuna muito grande, isso aí tira o espaço e tira o dinheiro, eleitor, daqueles tão necessários técnicos, aquelas pessoas que muitas vezes estão fazendo falta na área da educação, estão fazendo falta para você lá na área da saúde, né? Aquele material que falta muitas vezes no nosso saneamento básico. Então nós viemos, Jarbas, com esse pensamento de profissionalizar a máquina pública do Executivo. Quem quer fazer política, vai lá para dentro do Legislativo, que lá ele vai encontrar um amplo espaço para poder fazer a política. Então, Marco Marchand se diferencia praticamente de quase todos os candidatos. Existem candidatos bons, que não é só o Marco Marchand que vem com uma boa proposta. Tem mais pessoas querendo renovar a política, mas o Marco Marchand não abre negociação, não fala, me nego a tocar nesse assunto de que eu tenho que dar cargos para ter apoio no Legislativo. Isso é um assunto que eu não toco. Me nego a debater esse assunto, não toco ninguém. Então, não tem comprometimento com partido algum. Marco Marchand vem sozinho, nem mesmo com o meu próprio partido. Não tem comprometimento com políticos de partido algum. Então, Marco Marchand vem para governar junto contigo, junto com você. O município de Pelotas, os eleitores e toda a nossa população. Hein? Eu quero entender melhor, profissionalizar a máquina pública. Mas quem faz girar a máquina pública é o servidor. Os CCs, vamos dizer assim, essas pessoas a quem tu te refere, elas passam 1, 2 anos, no máximo 4 anos e saem. O servidor continua. E qual é o papel do servidor nessa profissionalização? Não é ele, então, que tem que receber essa atenção? Quero entender melhor essa tua ideia. Posso explicar tranquilamente, Jarba. Profissionalizar a máquina pública é que na Secretaria, Procurador-Geral do Município, Finanças, Saúde, Educação, serão escolhidos as melhores pessoas por atribuições, espírito público, capacidade, competência, mas para comandar o nosso município, 90% dos comandos sairão de dentro do próprio funcionalismo. Isso aí, se vocês escutarem nas minhas lives, nos meus vídeos, eu sempre bato em cima disso aí. Sai muito mais barato nós pagarmos FG ou outras gratificações já para o funcionalismo, porque nós estaríamos sendo justos com o funcionalismo público e seria uma maneira inteligente, já que quem mais conhece o mecanismo do fundo do município é o próprio funcionalismo. Inclusive a geografia do município também. Então, nada mais justo do que nós darmos para César o que é de César. Ou seja, dentro da própria administração, tanto direta como as 4 administrações indiretas, os próprios colegas podem escolherem quem são as pessoas que têm mais carisma, não só carisma, espírito público, que tenham conhecimento, que tenham atribuição, caráter. Os próprios colegas escolham quem são os melhores, mas eu defendo Jarbas, Vinícius, população, José Ricardo, que 90%, talvez, não vou te dar um número exato, mas sejam retirados do próprio funcionalismo para comandar o município de Pelotas. Isso é um governo profissionalizar a máquina pública, no meu intento, e o resto, técnicos científicos, que nós vamos ter que contratar, porque, óbvio, Pelotas precisa da maior engenharia de tráfego, Pelotas precisa de topografia de altíssima qualidade, engenharia fluvial. Olha o que está acontecendo, minha gente. Eleitor, olha o que está acontecendo com poucos milímetros de chuva, olha como é que está Pelotas. Porque eles não decidem o caminho das águas. Eu aprendi quando eu fui, hoje eu trabalho com 28 projetistas, 3 internacionais que conhecem o município. Eles disseram, Marchand, esquece tudo, para tudo que tu aprendeu. Para tudo, não é assim que se faz obras públicas, a parte de engenharia. Primeira coisa, tem que balizar todo um quadro de um bairro. Vou dar um exemplo, pega um bairro do Laranjal, Getúlio Vargas, Dunas, qualquer lugar. Primeira coisa, ele é balizado o bairro inteirinho. Todas as esquinas sofrem balizamento. É estudado o caminho final das águas. Qual é o caminho mais baixo, se é ao norte, leste, oeste, sul, para onde é que está o caminho mais baixo? Então, aonde balizaram aquelas esquinas, lá serão plantadas galerias gigantes de concreto, já com um cesto de ferro para colher também lá dentro todo o material que for parar ali, e canos estruturados, canos calibrados, não caninho como estão colocando, né? E depois de balizadas as esquinas que são enterradas as galerias, não galeria feita tijolo à mão, porque parece que nós vivemos no tempo das cavernas para muita coisa, né? Nós temos
manufaturamento de concreto aqui em qualquer lugar para construir, meio fio com 5 metros. Então nós temos que parar de pensar pequeno em pleno ano 2020, no século 21. Depois de tudo balizado, nas esquinas, galeria, tu pode esticar e botar os canos, é o caminho das águas. Isso é uma engenharia. É esses tão necessários técnicos que eu defendo. Nós temos que ter controle de qualidade de obra, então é por isso que eu sonho em profissionalizar a máquina pública, porque esses tão necessários técnicos e profissionais é o que mais faz falta. Senão, aí, eleitor, o resultado, poucos milímetros de chuva, não adianta botar um asfalto bonitinho, ele já vai se desmanchar, ligeirinho. Aguarde, pode observar depois da chuva como é que vai ficar os buracos nesse asfalto, porque não houve a obra de drenagem. E qualquer pessoa, não precisa nem ser engenheiro, me desculpa os engenheiros, sabem, uma obra se começa pelo início. Se você vai fazer uma pavimentação, rua, sei lá onde vai fazer, e não fizer um bom sistema de drenagem, ela se desmancha, que nem obra de São Rizal. Drenagem em primeiro lugar. E para isso nós precisamos da engenharia e topografia. Candidato, quando o senhor fala em profissionalizar, seguindo esse mote desse questionamento que o Jarbas lhe fez, é um tema muito abrangente, porque a profissionalização na prefeitura, no executivo, se dá através do concurso público. Os cargos de confiança que são disponibilizados ao prefeito, ao vice-prefeito, são basicamente os de secretários, presidentes de autarquias e alguns diretores. Como é que o senhor vai conseguir, com o atrativo financeiro que o Poder Executivo remunera aos seus servidores, atrair os bons profissionais, entre aspas, contratando-os como cargos de confiança, porque não poderão ser contratados de outra forma, para atuar na sua possível futura administração? José Ricardo Castro, talvez eu não esteja sendo bem compreendido por ti e por algumas pessoas. Quando eu falo profissionalizar a máquina pública, começa pelo seguinte: dentro dos estatutários ou seletistas que nós temos profissionais. Mas nós vamos pegar as pessoas que mais entendem. Nós não vamos chamar amigos para comandar ele. Isso aí, ele torna uma coisa antipática, ele cria um clima muito ruim quando tem pessoas que são profissionais, que conhecem a máquina pública, estatutário, e vem um amigo para comandar. E assim os técnicos científicos. O que eu quero dizer em profissionalizar a máquina pública, eleitor? É que eu não vou chamar o meu amigo, não vou chamar amigo, não vou chamar quem trabalhou na campanha para mim, não vou chamar gente de partido para colocar na secretaria. Serão escolhidos os melhores, altamente profissionais, em modelo de contrato de CC, porque o contrato de CC, que é o cargo de confiança, é um contrato que não gera um vínculo com a própria prefeitura. Tem que ser, nós temos que usar esse contrato, mas só que nós vamos usar bem pequenininho. Desses 100% que nós temos de contratos hoje de CC, talvez uns 20% venha a suprir todos os cargos técnicos, científicos, das pessoas mais qualificadas possível. Não precisa ser amigo do Marchand. Ele pode nem gostar do Marco Marchand, não há problema nenhum. Deus que ele seja o melhor e ele vai cumprir a função dele ali. Vai ser contratado no estilo CC, porque é um modelo de contrato que ainda se pode se usar, que não vai ter um vínculo. E dali nós vamos tirar profissionais, por isso eu falo em profissionalizar a máquina pública de dentro dos estatutários. Nada mais justo contratar, porque eles são profissionais, José. O senhor está respondendo um pouquinho diferente, mas a mesma questão. Quando o senhor fala em profissionalizar e disse agora que vai chamar através do cargo de confiança, o senhor vai buscar o elemento estranho ao quadro de servidores, mas também pretende valorizar o servidor com a função gratificada, que é a gratificação que o servidor estatutário tem direito caso chegue a um cargo de chefia. Então, essa é a questão. Quer dizer, vai ter o CC externo da prefeitura com a capacidade profissional que o senhor deseja para uma área, mas vai ter também a valorização do servidor dentro da sua área específica da administração. Exatamente, Zé Ricardo. Tu bem sabes que a parte do funcionalismo ela vem se escalonando. Ela vem de cima para baixo, a parte hierárquica, que até mesmo para não responder um processo de responsabilidade administrativa e outras, tu tem que colocar pessoas altamente capazes que tu tem que responder à sociedade. Sim. E essas pessoas, no mais alto cargo do secretariado, ele tanto pode vir de fora, que não vai ser amigo do Marco Marchand, contratado estilo CC, mas sempre lembrando, talvez o máximo uns 20% já vai suprir. Como essa pessoa da alto padrão do início, no caso, da alta hierarquia de secretaria, pode vir de dentro do funcionalismo. Não há problema nenhum, ele, desde que seja um profissional e que ele vá se dedicar, se jogar de corpo, alma e coração a servir você, eleitor, e a servir a máquina pública.
Ou seja, é só profissionais, não tem amigo do Marco Marchand. Não sei se eu fui claro. Candidato, o senhor fala que não tem compromisso com partidos e que não pretende fazer alianças, chamar, como o senhor disse, amigos, pessoas que coloquem lá com cargos para ter apoio na Câmara de Vereadores no Legislativo. Mas a gente sabe que um prefeito não tem como governar sozinho só com a caneta, ele depende da Câmara. Qualquer mudança que ele quiser fazer na estrutura da cidade vai ter que passar por lá, seja no funcionalismo, seja em projetos para obter financiamento, enfim, tudo depende de apoio dentro da Câmara de Vereadores. Como é que o senhor pretende obter apoio dentro da Câmara e governabilidade sem ter aliança com outros partidos e sem fazer essa negociação que o senhor tanto é contrário? Vinícius, eu posso responder agora mesmo com a maior tranquilidade. Nós temos que acabar com esse pensamento que tu colocou agora, Vinícius. O que acontece na maioria dos governos executivos por esses municípios, tudo aí, por os 5.570 municípios do Brasil? O prefeito executivo chama alguns vereadores, eu vou te dar 30 cargos para tu aprovar os meus projetos. Eu vou te dar, tu é mais importante, vou te dar 40, vou te dar 15. Isso aí não pode existir. O prefeito, um chefe de executivo, ele tem que governar com a população. Não vou fazer motim para jogar a população para dentro do legislativo. Não há necessidade de fazer isso aí. Lá é a Casa do Povo. Toda vez que for um projeto popular de interesse da população lançada pelo Executivo, o Legislativo que pense duas vezes antes de não aprovar. Porque eu vou chamar todos eles, vou chamar os 21 vereadores e vou dizer para ele, aqui uma mão de duas vias. Eu preciso da tua aprovação e tu, vereador, tu precisa do Marco Marchand para sancionar os teus projetos. Então aqui Garnizé não vai se meter a galo lá, só para vocês saberem. Não tem negociação, não vou dar cargo para vereador nenhum, porque muitos esperam, porque eles se preocupam uns 4 anos de eleição. E é esse tipo de coisa que nós temos que acabar com isso aí, ministro. Nós temos que parar com essa coisa de que, eu preciso ter uma base de governo em nome. O que é base de governo? São vereadores que vão servir o governo do que o governo pediu. O prato que ele botar ali, o vereador vai assinar. Por quê? Porque eu sou base, eu tenho vários cargos do governo. Nós temos que parar com isso aí, pessoal. Isso não existe. Outro serve a Deus, outro serve o diabo. Das duas, uma. Ou tu vai fazer a coisa certa, a coisa moral, você, eleitor, que tanto prega, que pede moralidade, tu é livre para votar em quem tu quiser, eleitor. Mas cuidado, observe isso aí, esses tipos de negócio, se te desce bem no teu estômago, no meu não desce. Então, o pessoal já sabe como é que funciona com o Marco Marchand. Me nego a fazer esse tipo de negócio. Para mim sancionar os teus projetos, tu vai ter que também aprovar os meus. Me lança coisa que tiver fundamento, eu sanciono para ti, independente, partido independente de ideologia. Não precisa gostar do Marchand. Continua não gostando. Se não gosta, continua não gostando. Por outra ideologia, não tem problema. Mas sempre tu lançar uma coisa boa, vereador, tu que vai te eleger, o Marco Marchand vai aprovar porque eu quero, é o bem da comunidade. Não me interessa ideologia. Pode chegar na minha cara e dizer, Marchand, não gosta da tua cara, não gosta do teu jeito. Não tem problema. Vou aprovar porque tu está fazendo bem para a comunidade. Mas não experimenta fazer motim também, porque tu não vai conseguir nada comigo. Só para complementar, Jarbas. No mérito, acho que ninguém discorda que realmente não deve haver essa negociata. Mas o seu discurso, por exemplo, é muito parecido com o que elegeu o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tinha um discurso muito parecido, de não abrir negociação com o Congresso, que os projetos bons passariam por lá, os projetos bons do Congresso ele também aprovaria. No entanto, com pouco mais de um ano de governo, o presidente Bolsonaro viu que estava perdendo governabilidade e teve que se aliar a partidos ao chamado Centrão, inclusive os partidos Centrão ao seu partido. Por que em Pelotas isso não se repetiria? Por que o senhor acha que a Câmara de Pelotas teria boa vontade com o Marchand de apoiar o governo dele, mesmo sem ter cargos, mesmo sem ter uma aliança formada formalmente? E complementando, o senhor hoje estaria desapontado com o presidente Jair Bolsonaro, que na campanha ele disse que não faria esse tipo de coisa que está fazendo agora? Bolsonaro responde por o que ele vai fazer lá. Ele chegou agora junto do Centrão, para poder conseguir governabilidade. Mas esse é o problema dele, se a nível de federação. Nós não podemos comparar Vinícius, Zé Ricardo, esse é o meu pensamento. Tira o que for de bom de mim, eleitor, que não for bom, vocês barram, boto fora, Jarba. Ele fez isso lá porque ele achou que para ele governar um país, que é uma nação que é muito mais complexo, ele precisaria fazer algum acordo com o Centrão. Mas eu já quero deixar claro aqui, José Ricardo, as pessoas que estão me assistindo, Vinícius, Jarbas, que eu não uso a figura do Bolsonaro, nem tento copiar nada dele, não quero, porque eu tenho luz própria.
Eu não preciso ir lá pedir para o Bolsonaro. Mas na sua campanha, agora o senhor está dizendo que foi coordenador regional da campanha dele? Sim, por causa do meu histórico, para não negar, porque eu não vou esconder. Sim. Porque tem gente que se esconde, que fica em cima do muro. Eu não fico em cima do muro, eu tenho lado. Gostou do Marco Marchand? Gostou? Quer votar em mim? Vota. Não quer votar? Não vota. Mas eu tenho lado, eu não sou morno. Ou a pessoa, ou ela é quente ou ela é fria. Então, eu já avisei antes que me batesse, fiz a campanha do presidente Jair Bolsonaro e em 23 municípios, não tenho problema nenhum, não vou lá pedir para ele filmar para mim, para ele mandar vídeo, não vou pedir para o General Mourão, não preciso, eu tenho luz própria, eu tenho projetos, eu tenho projetistas, eu consigo caminhar com as minhas pernas. Enquanto o presidente estiver fazendo um governo que for justo para o povo, estiver se esforçando, errar ele vai errar, porque eu também erro. Todos nós erramos. Marco Marchand erra, eu erro muito. Eu só tenho certeza na minha vida, minha gente, que eu não tenho certeza de nada. Essa é a minha única certeza que eu tenho, é que eu não tenho certeza de nada. Eu sou um homem que vive de incertezas. E por eu viver de tantas incertezas, eu acabo me cercando de várias pessoas, de vários projetistas, porque eu tenho a humildade de escutar as pessoas. Eu tenho uma humildade de escutar da pessoa me dizer, está errado. O senhor Armando mesmo está ali. Quantas vezes ele briga comigo e diz, está errado, não é assim, porque eu vou lá perguntar para ele. Eu escuto, porque o homem, quando é feito de incertezas, ele se cerca muito mais. E aquele cara que tem mania de achar que ele é certo em tudo, não, é isso aí que é para fazer. É o homem que é metido a ser o dono da razão, ter certeza. Por isso que eu sou feito de incertezas, que é para poder me cercar de pessoas que conhecem. Quando eu falo pessoas, são todas, não só pessoas técnicas, tá? O governo técnico não é, quando eu falo que o Marco Marchand quer o governo técnico, não é aquele governo que fica atrás de uma escrivaninha. O verdadeiro governo técnico, ele vai lá no meio, no nativo da vila, do bairro. Seria como eu querer fazer um plano de inclusão para um deficiente visual. Aí eu pego as pessoas que são técnicos, querem fazer ou calçadas ou algum sinal eletrônico, alguma coisa. Ele sabe as medidas, o governo técnico vai fazer dentro do padrão, dentro das leis, ele vai fazer tudo bonitinho, como tem que ser. Mas ele não foi consultar a pessoa que tem deficiência visual. Isso aí não é governo técnico. O governo técnico, ele insere numa grande mesa todo o quadro completo. As coisas na natureza que regem o mundo, elas só funcionam quando são completas. Não adianta querer cortar as árvores da natureza, ou tirar água, ou A ou B. E quando tu quer que as coisas dê certo, tem que fazer um quadro completo, é como educação. Educação não é feito de professor é uma parte da educação, tem auxiliar do professor, tem servente, tem secretário de escola, tem o da limpeza, e na medicina a mesma coisa. Então, por isso que eu defendo o quadro completo, sou um homem feito de incertezas e procuro sempre escutar a todos. Marchand, eu passei os últimos 2 dias pesquisando a tua campanha, entrando nas tuas redes sociais, escutando teus discursos. E uma das coisas que, para mim, me chama a atenção é essa sensação de que parece que Pelotas tem que começar do zero, que está tudo errado em Pelotas. Pelotas tem muitos problemas, todos sabemos, as cidades têm problemas, como também cada governo deixa a sua marca, assim, né? E um ponto que eu vejo que tu bate bastante, é uma área estratégica que todo candidato bate, é a área da saúde, fundamental para o povo, assim. Tu fala que no atendimento à comunidade, nas UBS, tu fala em falsos postos de atendimento. Isso está nas tuas redes sociais. Eu queria saber de ti, onde é que estão e por que eles são falsos? E tu diz ainda que serão menos postos. Então, tu pretende fechar postos de saúde? Quero entender isso. Já para você entender e para mim não ser mal compreendido, porque já tem candidato batendo. Foi bom tu fazer essa pergunta aí, porque tu me abre a possibilidade de eu poder falar e explicar para o cidadão e eleitor. O cidadão e eleitor está cansado, porque ele bate em muitos postos de saúde, foram muitos postos que muitos proliferaram, porque as pessoas, para se elegerem no passado, eles iam em um certo bairro e diziam, olha, se vocês não conseguem os votos aqui, eu boto um postinho de saúde aqui. E lá no outro, e botavam. E lá no outro fazia a mesma coisa, lá no outro fazia a mesma coisa. Começaram a botar muitos postos de saúde insuficientes. Minha gente, Jarbas, hoje um posto de saúde, tem muitos que não tem um nitrato, não tem um desfibrilador, não tem um ambu, não tem um antihipertensivo, não tem uma adrenalina, remédio de adrenalina, não tem praticamente nada. É mais fácil hoje, muitas vezes, um cidadão ser salvo por uma ambulância do que por alguns postos de saúde. Pela quantidade de médicos que nós temos hoje, nós temos 73 médicos e 76 são médicos plantonistas que nós temos.
pela quantidade de médicos, um estudo feito com pessoas que trabalham na área médica, que tudo que eu faço não é eu. O grupo que trabalha comigo, eles que são capazes. Eu só lidero e só os represento. As pessoas que trabalham comigo são muito melhores do que eu. Então, isso não saiu da boca do Marco Marchand, não foi feito que o Marchand vai suprimir alguns pontos. Nós queremos menos pontos, mas todos eles com toda a infraestrutura. Eu sempre digo, posto de saúde, muitas vezes o postinho, ele não é como padaria ou farmácia que tem que ter na esquina de casa. Ou seja, nós precisamos de menos pontos, mas hiperestruturado. Ou seja, reorganizar os profissionais de saúde, não só os médicos. Uberizar o sistema, ou seja, que o cidadão pegue o seu celular, smartphone e clique Saúde Pelotas. Ele vai ver, olha, tantos postos do Fragata, aqui tem 30 para ser atendido, tem 25, ó, no Areal Zona Norte tem 20, olha aqui em tal lugar tem 8, para aí. Se ele tem mobilidade urbana, eu vou lá nesse aqui. E o número de profissionais. O mundo está se uberizando. Uberizando seria controlando tudo por smartphone, tudo mais ou menos nesse controle. Então falta uma reorganização da saúde. Porque antes da pandemia, Jarba, nós já tínhamos filas acumulando. Depois da pandemia, muito mais. Só que acontece o seguinte, vai uma pessoa precisar de um ginecologista, vê se tu acha. Não acha. Não tem, vai precisar de um pediatra, não encontra. Então não adianta tu encher de postos e as pessoas acabam caindo muitas vezes aonde? No PS. Eles vêm para longe, o PS está longe, eles vêm, saem lá da colônia e vêm para o PS. Muitas vezes. Então o que nós precisamos? Suprimir, mas organizar. Então essa história de que o Marco Marchand quer diminuir postos para tirar o atendimento da população é mentira, é balela, é conversa fiada. Sabe o que eu quero? Cara eleitor, é que não adianta tu ir na esquina da tua casa ou bem na tua rua, ele está sempre fechado. Quando é que tu consegue ficha? É aquela contagem de ficha, tantas fichas e acabou. Quando é que tu consegue acesso ao médico? E uma patologia, muitas vezes, sabe que não pode deixar se agravar. Você mesmo que quer fazer um exame de ginecologia, quando é que tu consegue ficha? Então nós temos que parar com esses falsos postos de atendimento, não falsos por questão dos profissionais de saúde. Negativo, não tente me imputar isso aí. Os profissionais de saúde fazem aquilo que pode com aquilo que não tem, muitas vezes. Nós queremos pontos de atendimento, que a população vá lá, que ela tem certeza absoluta que ela vai chegar durante aquele horário, ela vai encontrar toda a assistência de saúde. É isso que nós queremos. Eu quero ser bem compreendido, porque querem me imputar a mim. Eu sei muito bem certos candidatos, onde é que eles querem chegar com a conversa deles. Eu sei bem, você também sabe. Aonde eleitor. que eles querem chegar, candidato? Eles querem chegar dizendo que eu, como governo federal, quero destruir com a saúde. Já saiu isso aí nas redes sociais, não é verdade, é uma balela, é conversa fiada. Eu me preocupo tanto com a tua saúde que eu não quero que te façam de papel de palhaço. De tu ir no teu postinho, está sempre fechado. Eu prefiro que tu vá, que tu ande um pouquinho mais, mas tu saiba, lá está sempre aberto. Tenho vários, vão ficar a maioria, mas o que for faz de conta, esses aí nós não vamos manter. Precisamos reorganizar os médicos para você ser atendido de verdade. Não queremos postos faz de conta. Só para, ainda dentro desse assunto, candidato, o senhor, são hoje em Pelotas 50 UBS, né? O senhor fala em... 52. 52. O senhor fala em ter as UBS menos, mas bem equipadas. O senhor disse que estudou bastante o tema. O senhor chegou a uma projeção, por exemplo, de quantas dessas UBS bem equipadas o senhor quer ter? O senhor tem um número disso? E quais seriam as UBS que o senhor detectou que são falsos postos e que poderiam ser fechados também? O senhor detectou isso objetivamente? Eu não me atreveria aqui, Vinícius, a te citar quais locais, até para não ferir as pessoas, mas eu te digo que 10% desses postos aí serão suprimidos. Essa é a resposta mais técnica que eu posso dar. Mas pela voracidade, pelo tom incisivo que o senhor fala, 10% seriam 5 a serem fechados. E olha quanto profissional te sobra nesses 5. José Ricardo, nós temos que ter o material básico dentro das UBS, no mínimo tem que ter o material básico. Hoje tu não consegue muitas vezes salvar uma pessoa, dependendo da patologia que ele chega ali, porque falta um desfibrilador, a maioria não tem. Essa questão... Não tem um ambula dentro, senhor médico, vocês que conhecem. Essa questão da saúde ela é polêmica e gera muitos debates e questionamentos. Os bairros de Pelotas são muito populosos.
O Fragata leva fama de bairro-cidade, mas já não tem mais tem o maior 100 mil volume, habitantes, tem o Fragata. o maior Uma média de 100 mil volume habitantes. de moradores. Se não me engano, as Três Vendas, que é o Areal. Areal, que é o maior número, sim. O senhor tem, por exemplo, nós temos bairros com acima de 100 mil moradores. Quanto no seu programa de governo, está pronto, elaborado, cada bairro teria desse posto, dessa UBS qualificada que o senhor fala, para atender no mínimo 100 pessoas, 100 mil pessoas? José Ricardo, é só tu fazer a conta de 360 mil habitantes e depois nós partimos pelo princípio que nós temos que investir mais na saúde, é lá na vila, lá no bairro, no subbairro, onde a pessoa mais precisa do atendimento, onde ele mais está carente, onde ele tem dificuldade de mobilidade urbana e aonde nós temos que investir no tratamento já preventivo dessas pessoas. Os governos, as pessoas mais inteligentes, eles já se deram por conta que não adianta tu deixar avançar uma patologia. Tu tens que investir no tratamento sempre precoce da pessoa, sempre, porque uma patologia, quando ela começa a adiantar, ela custa muito caro para os governos, custa caro para o governo federal. Tem pessoas que não conseguem se emancipar nunca mais o corpo dele da saúde pública, porque ele não houve uma medicina preventiva, que é a melhor coisa que tem, a medicina preventiva. E ele atingiu uma patologia tão grave que ele vai custar muito dinheiro para os cofres públicos e nunca mais aquele corpo dele vai poder se emancipar e dizer, eu não dependo mais do sistema de saúde pública. Isso é caríssimo para o governo. Então nós temos que investir sempre no tratamento precoce, na medicina preventiva. É a melhor saída, é a melhor maneira, é a educação, educar a pessoa. Quanto mais a pessoa for educada, acabar com essas valetas a céu aberto gera um fator patogênico, causa doença direta ou indiretamente. E são essas pessoas lá do bairro, do subbairro e da vila, onde muitas vezes não entra, lá é que tem que ter os verdadeiros postos, sempre equipados, porque essas pessoas são as pessoas mais carentes de atendimento. Candidato, nós chegamos a 30 minutos da nossa conversa, então vamos agora à pergunta do morador. Eu quero que o senhor, por favor, escolha um número de 1 a 8. Pode ser o número 5. Número 5, então. Sou professor Vilmar, morador há 34 anos aqui do Balneário dos Prazeres. Gostaria de saber dos candidatos qual o seu projeto ou plano nos seguintes itens. Em primeiro lugar, o acesso, que nós tivemos o ano passado a iluminação, foi um grande passo, mas nos falta o asfalto, que sempre são feito aquela operação tapa-buraco, que em lugar de melhorar, às vezes até piora. Então isso é muito importante para nós aqui. Também a segurança, que seja incrementada a segurança pública. Aqui na frente de casa mesmo tem uma praça, é uma maravilha como agora ver as crianças brincando ali com as suas mães, mas de noite é bastante difícil o que acontece aqui. Então, segurança seria outro item e também as ruas, né? Um cuidado maior com as ruas, com a limpeza, etc. Praticamente isso aí seriam as maiores demandas. E quanto ao setor da praia também, o cuidado com a vegetação toda, a recuperação daquela orla tão linda que é lá embaixo, que está praticamente abandonada. O senhor pode responder ao eleitor. Balneário dos Prazeres, obrigado pela pergunta. Um abraço a todos os moradores do Balneário dos Prazeres. Nós temos que lembrar sempre que nós temos Barra, temos Santo Antônio, Prazeres e também temos a Colônia Z3, que também é uma praia. Mas como ele fez uma pergunta dirigida ao Balneário dos Prazeres, me obriga que eu, como candidato, responda a respeito do Balneário dos Prazeres. O Balneário dos Prazeres foi feito o primeiro crime número 1, o que praticamente dizimou a praia de vocês. Quando, para contenção, um crime ambiental que eles fizeram foi encher o Balneário de Prazeres de pedra lá dentro. Eles subestimaram aquela população, dizimaram, acabaram com a praia, o que poderia render para vocês, muitos turistas aí na volta, vai ser retirado daquelas pedras. Teria que ter uma parede de contenção com escadaria e deixar a praia normal. Aquilo lá é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, é entregar a praia novamente, do Balneário dos Prazeres, como tem que ser. Nós temos que acabar com aquilo ali, que foi um crime que fizeram com a praia de vocês. Então eu vejo muitas vezes as pessoas se preocupam
tanto com a primeira praia, que é de se preocupar, aqui com o Santo Antônio, mas acabam se esquecendo do Balneário dos Prazeres. Nem vou falar na Z3 aqui, porque nós estamos falando do Balneário dos Prazeres, porque a Z3 é um dos lugares que mais sofreu promessa, anos e anos e anos e anos sofrem promessa. Aquelas pessoas estão por aqui de político, falar que é político, tu entra na Z3 lá, eu vou te dizer uma coisa, tu vai tomar umas palmadas e uns puxão de orelha. Não é fácil entrar na colônia Z3, porque se tem um lugar que pegou nojo de política, mais nojo foi a colônia Z3. Então, pessoal, amigos do Balneário dos Prazeres, a questão que o senhor falou de asfaltamento, via, essas coisas, nós partimos pelo princípio. Marco Marchand não vem para prometer nada para ninguém. Pelota, não existe promessa. Não vou no bairro, eu tenho visitado de 6 a 8 bairros por dia, não tem promessa para ninguém. O meu comprometimento, que não é promessa, é de nós profissionalizarmos a máquina pública, vai sobrar dinheiro, o erário vai ficar muito maior e a liderança de vocês, todos os locais terão liderança. E as lideranças é que vão determinar quais são as obras principais aí do nosso Balneário dos Prazeres. Mas o Balneário dos Prazeres, o dia, pessoal, que um governo que seja visionário de tirar o que Pelotas dá, que é turismo, gastronomia e a noite. Nós sabemos que é isso aí, o resto é balela e é conversa fiada. Pelotas é a cidade das águas. O dia que uma pessoa tiver uma ideia, da Z3 para lá, faz a pontezinha de concreto, faz uma pista, não asfalto, tá? Do Totó, que já é segundo distrito, até a Z3 começa segundo distrito. E faça um calçadão de fora a fora na Z3. Vocês vão ver, e tirem umas pedras aí do Balneário dos Prazeres. No primeiro final de semana, tá lotado, não tem onde caber pessoas. Vai fomentar o turismo aí, inclusive para a Praia do Balneário dos Prazeres. Porque o nosso balneário aqui do Santo Antônio já não suporta mais. Já não temos vias, que vai e vem, tranca tudo. Não cabe mais carro. As pessoas gostam tanto dessas praias. Essas nossas praias do Santo Antônio, da Barra, Balneário dos Prazeres e o Totó é uma praia linda, as pessoas gostam, adoram essa praia. Eles têm um amor, uma paixão, assim como tem Brasil e Pelotas, essas coisas aí, que eu não sou muito de futebol, mas tem essa paixão aí. Toda essa paixão, mesmo do futebol, eles têm para nossas praias, é incrível. Primeiro lugar, quando chega um turista, chega alguém de fora, vamos que eu quero te mostrar a praia. O nosso orgulho são as nossas praias, mas se ele é o nosso orgulho, nós queremos deixar bom para o turista. Mas antes do turista, primeiro as nossas praias têm que ser boa e seguro para ti, morador, que mora aí, que cuida. Você tem que ser o primeiro a ser respeitado, número 1. Então, Balneário dos Prazeres, quando receber obra do Marchand, obra de infraestrutura, nunca terão obra faz de conta, porque todas as obras que forem aí, primeira coisa, topografia, engenharia fluvial, vai balizar toda essa volta aí, botar os canos mais calibrados, obras para mais de 100 anos, não essas obrinhas aí com os caninhos pequenininhos, como eu vi na praia agora final de semana, visitei a praia do Laranjal, uns canos estreitinhos, gelo de boca estreito, Laranjal já açoitados pelas cheias do passado, ele vive com o coração aqui na mão praticamente quando o tempo fica ruim, porque cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Quem já sofreu uma enchente uma vez sabe que pode sofrer a qualquer momento novamente. E o nosso Balneário dos Prazeres, enquanto alguém não tiver responsabilidade de fazer uma casa de máquina de concreto com bombas, no mínimo 3 bombas, com 1 metro de diâmetro, automatizadas, vocês não vão descansarem. Porque aquela história de uma casa de máquina, nós temos ali, é uma vergonha na Praia do Laranjal. Não é uma casa de máquina, é uma vergonha. Muitas vezes vai um caminhãozinho puxando uma bombinha portátil para botar para sugar água. Isso é piada, minha gente. Se botar o nariz de palhaço em vocês, a coisa mais simples que existe hoje em dia são boias automatizadas. Não precisa o Marchand, o João, ou o Chico ou o Flávio lá de noite. Olha, é madrugada, a chuva está forte, vai lá ligar a casa da bomba. Vai lá ligar uma casa de máquina que é uma vergonha, eu visitei. Tem que ser automatizada. 3 bombas, no mínimo entra uma, se não deu vazão suficiente entra a segunda, se não deu vazão entra a terceira. Assim é que funciona, e quando queimar uma bomba sempre vai ter 2. Pessoal, vamos fazer que nem a formiga. A formiga junta no verão para poder sobreviver no inverno. Não vamos aceitar mais obra faz de conta. Não aceite isso, minha gente. Olha os impostos que vocês pagam aí da praia. Pense nisso aí, cara. Quando o senhor fala em praia, claro, relaciona direto com o turismo, e nós, como pelotenses, nos orgulhamos muito dos nossos balneários.
E talvez, não estou dizendo que o senhor não saiba, mas a expressão é minha, talvez por desconhecimento, quando o senhor fala que a colônia Z3, o acesso à colônia Z3 não pode ser asfaltado, eu não sei se o senhor falou há pouquinho agora que não pode ser, que não pode ter asfalto. A Avenida Rubens Souto, se não me engano é o nome da avenida do Totó até a colônia Z3, já tem um projeto elaborado, em elaboração, em fase final certamente, com a alocação de recursos de uma emenda parlamentar de um deputado federal, Dionilson Marcon, para iniciar o processo de asfaltamento. O senhor sendo eleito prefeito, o senhor vetaria esse projeto? E essa emenda estando disponível? E essa emenda estando disponível? Nós podemos pegar essa emenda, mexer com ela, pessoal, respondendo a pergunta do José Ricardo Castro. Sim. Lembre-se de uma coisa, bote na cabeça cada eleitor e morador da Z3, ou de qualquer local de zona rural onde antes tinha patrulhamento. Uma vez que você coloca asfalto, você não patrola mais a rua, não existe lâmina para passar por cima do asfalto, não tem. Botou asfalto, acabou o patrulhamento. Eu prefiro 1000 vezes, eu, Marco Marchand e a nossa equipe, daquela via para dar drenagem, fluxo, botar o carga pesada, um stein entrelaçado, trançado, tira alguma massa podre se houverem daquela pista, façam ela bolhada como tem que ser, intratravado através de meio fios de 5 metros de comprimento e o carga pesada trançado, compacta bem o solo e vocês vão ver quanto tempo vai durar aqueles blocos. Agora, no momento em que uma zona úmida daquelas ali, nós colocarmos asfalto, vai ser algumas chuvas ou primeiro inverno, que nós sabemos que passa a carga pesada para aquele lado também, vai abrir cada cratera deste tamanho. Já vou aumentar desse tamanho aqui. Aí eu quero ver tu passar de carro, você vai ter que andar assim, ó, fazendo malabarismo, tá? E tu não vai poder mais passar a patrola. Por isso, Zé Ricardo, é que eu defendo que cada local existe um piso específico de arrolamento, ou seja, asfalto é muito bom para um lugar específico do asfalto, mas para aquele lugar úmido é muito melhor o bloco intratravado, hipercompactado para aquele local. Então, respondendo a tua pergunta, não aprovo que bote asfalto lá. Porque para botar asfalto lá a gente já sabe que vai ser por pouco tempo. Então, as nossas praias, elas têm que fazer obras duradouras, de verdade, e trabalhar com inteligência. Inclusive, nós precisamos também limpar nossas praias. Mas o senhor disse que vai ouvir a comunidade. E se a comunidade das Z3 disser, olha, nós queremos asfalto, o que o senhor vai fazer? Primeira coisa, eu vou levar e vou conscientizar vocês. Nós vamos, a pergunta do Jarbas que ele me fez, se a comunidade disser que eu quero é asfalto. Nós vamos lá de maneira técnica, inteligente, respeitando o seu pensamento e a sua emancipação psicológica de pensar, porque cada um tem o seu pensamento e eu respeito o pensamento de todos. Marco Marchand não é dono da verdade. Eu sou muito humilde para escutar as pessoas, erro como qualquer um erra e tenho humildade de escutar. Mas nós vamos levar a conhecimento de vocês as diferenças do bloco de concreto com piso super compactado, intratravado, que não vai te dar problema, a água escoa pelo meio do bloco, ou vocês querem um asfalto, que talvez no primeiro inverno eu quero ver você sair daí. Principalmente aqueles que vêm no ônibus que tem problema de coluna, que o nosso transporte coletivo, o banco ainda é de plástico, pobre coluna, o que está dando gente com problema de coluna, porque uma coisa é andar no transporte coletivo e em linha reta. É uma beleza andar, esses ônibus já são velhos, sucateados que nós temos, não era para ter mais de 5 anos. Andar em linha reta é uma beleza. Agora, quem mora no bairro sabe bem do que eu estou falando, o que é andar dentro de um ônibus na buraqueira. Experimente o asfalto da Z3 depois que abrir muito buraco. Eu quero ver vocês entrar numa ponta e sair na outra. O corpo velho vai ficar esgolepado, como diz o gaúcho, né? Candidato, o senhor falou bastante sobre drenagem, uma preocupação que o senhor teve com drenagem urbana, com saneamento. E puxando nesse assunto do saneamento, a gente não pode deixar de falar sobre o SANEP, a nossa autarquia municipal. O atual governo e os anteriores também falam bastante na dificuldade que é para universalizar o saneamento em Pelotas, a coleta e o tratamento de esgoto. E dizem que a única alternativa seria financiar isso através de uma PPP. Esse projeto foi para a Câmara, houve resistência, a Câmara não deixou andar, digamos assim. Como é que o senhor enxerga o futuro do SANEP e o futuro do saneamento em Pelotas? O senhor tem um projeto para universalizar, para acabar com as valetas a céu aberto? Como isso seria financiado? Também o senhor propõe uma PPP? Que alternativa seria?
Bom, Lembrando, só me desculpe, que foi aprovado e já está em vigor o novo Plano Nacional de Saneamento, com prazos para serem cumpridos por todos os municípios do Brasil. bom, começando, minha gente, nós temos aí, parece que é 700 quilômetros de valeta, a céu aberto. E valeta, como eu já falei, é um fator patogênico, não vou falar de novo, causa doença direta ou indiretamente. Vender o Sanep, nem pensar na cabeça do Marco Marchand. O Sanep é uma das autarquias que dá lucro, ele tem um superávit. Tu vai vender o que dá lucro? Vender o Sanep? Não tem como. Agora, investimento em saneamento básico, isso aí tem que ser para ontem, isso já era, mas não esse investimento de meio fio de 1 metro, caninho fininho, a pessoa botando. Nós temos que parar de pensar pequeno, tem que vir em máquinas, tu pode botar um meio fio com 5 metros de comprimento, canos, temos que terminar a ZTE, estação de tratamento de esgoto. Nós temos 82%, eleitor, do nosso esgoto, coliformes fecais, para não dizer outro nome, que eu não vou falar aqui, que não há necessidade, 82% jogado nas nossas águas limpas hoje em dia, cara. Isso é uma vergonha, eleitor. 82% é como eu ter uma cacimba, não gosto de comparação, mas é como eu ter uma chacrinha para fora e ter uma cacimba, e de noite eu vou lá e faço a minha necessidade lá dentro. Então, nós temos 3 emissários jogados no canal São Gonçalo. Emissário é os canos onde vai chegando, toda a fossa do Poço Negro vai chegando ali. E temos um no Arroio Pelotas, em pleno ano de 2020, em pleno século XXI, coliformes fecais, 82% jogado dentro das nossas águas. Isso aí, lá antes de Cristo, o pessoal já sabiam que adoeciam se tivesse contato com esses dejetos, com essas coisas, e já tinham canalização antes de Cristo. E olha que hoje nós estamos em 2020 e jogando sujeira nas nossas águas. Nós vamos abrir CPI para saber tudo. Vamos abrir CPI para saber de tudo sobre ETA, ETE. Não, estou dizendo que tem alguma coisa, mas eu quero saber. E a população também quer saber, porque atrasam muito o pagamento. Eu estava atrasado, andava bem atrasado, tiveram que renegociar o pagamento das ETE, Estação de Tratamento de Esgoto. Me dá a impressão que tem muita gente que não leva a sério o problema de esgoto, Vinícius. Tem para gente que parece que não leva a sério. Mas ele se esquece que tem muita residência, Jarbas, que não joga da sua casa na valeta só o fluvial. Eles jogam esgoto também na valeta. Essa é a grande verdade, pessoal. E nós estamos aqui para falar a verdade, sem mentira, sem demagogia, doa quem doer. Joga um esgoto na sua ignorância, ou por muitas vezes não ter o esgoto na frente de casa, também que não passa em muitos lugares, na valeta. E quando chove, por sua natureza, por sua razão, o fluvial sobe e contato com todas as pessoas. Como é que não vai querer adoecer depois? Por isso que vem várias doenças, doente de pele, tudo que é tipo de doença que você sabe. Então, por isso que saneamento básico nacional do governo é muito boa ideia. E respondendo ao Vinícius a pergunta de onde que nós vamos tirar dinheiro, eu não me esqueci. Eu estou te respondendo aqui, mas a minha cabeça... Eu vi que o diagnóstico sortinho, eu queria saber como resolver. Não, a minha cabeça está aqui. No passado, nós tínhamos Banco Mundial, Banco Internacional, BID, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento, tinha a BIRD, que é o Banco Internacional de Renda e Desenvolvimento, tinha a Fomplata, tinha a PAC, tinha a Verba do Ministério, e sempre veio dinheiro e sempre virá. Hoje lá fora, as verbas lá fora, dolarizada, diferente do Brasil, eles têm que pagarem para deixar no banco. Então o Banco Mundial, o Banco Internacional estão fazendo de tudo para emprestar dinheiro. Precisamos de dinheiro para o saneamento, tocar no saneamento, mas vender o Sanep, nem pensar. Mas uma parceria público-privada, chamando o investidor privado para fazer esse serviço, sorveria com bons olhos? Olha, até estudaria, poderíamos estudar, porque parceria público-privada não é privatização, é uma parceria por um tempo. Sim. Não faço por ti com 10 ou 15 ou 20, 30 anos. Pode-se estudar, mas nós sabemos que a parceria público-privada, por óbvio que o empreendedor ele quer lucro, grana, money. Isso nós temos aqui o nosso Sanep, cara, para cuidar. Os funcionalismos estatutários ou seletistas do Sanep conhecem a geografia de Pelotas que nem a palma da mão. Conhecem tudo, o Sanep tem tudo para trabalhar para dar certo. Dá certo. O Sanep está com superávit, o Sanep hoje dá um lucro incrível. Para que nós vamos entregar uma coisa que está funcionando bem? Se um gestor não tem capacidade para gerir o município, que ele tem que mandar gerir a saúde, vou mandar gerir o Sanep, eu vou mandar gerir tudo que é coisa, então para que está ali? Então já sai.
já não vai para ali se tu não tem capacidade. Porque dentro do próprio SANEP nós temos as maiores mentes, os maiores conhecedores do SANEP. Pessoas que conhecem a fundo, têm espírito público, conhecem a palma da mão, têm caráter, são respeitadas pelos colegas de serviço. Aí vem um de fora que é amigo do amigo lá das eleições para mandar em ti. Para te mandar dizer o que tem que fazer. É frustrante, né? É que nem a saúde, muitas vezes o médico não é mandado por um médico. E médico tem que falar a língua do médico, quem tem que mandar em médico é médico. Até porque quando dá um problema maior de saúde, quando alguém morre, primeiro que eles chamam, cadê o médico responsável? A mesma coisa dentro do SANEP. Quando o senhor fala em superávit do SANEP e bom resultado financeiro, é público e notório que esse resultado chegou após a implantação da taxa do lixo, né, que deu, como usando um pouco a sua linguagem, deu um sorinho, né, limpou o cano do SANEP assim, para poder fazer os serviços. Taxa de iluminação pública. A Câmara já rejeitou por 2 ou 3 vezes essa proposta. O senhor seria favorável também, o senhor eleito prefeito, enviaria um projeto à Câmara para a implantação da taxa de iluminação pública? De maneira alguma. Não vou mandar, não mando. Então, já a população já sabe que taxa de iluminação pública, inclusive, não. Sabe por quê? Porque eu já fiz o cálculo. Com apenas 12 meses, só 12, não precisa mais, com 12 meses de taxa que vocês pagariam, 12 meses de taxa, nós compraríamos uma frota imensa de caminhões já pronto, com guincho, com um bracinho para trocar, todo prontinho, e lâmpadas de LED para todo o município para serem trocadas com 12 meses. Imagina que as pessoas ficam ganhando, depois tu vai continuar pagando. Lógico que é um negócio da China para quem pega, não para ti, eleitor. Então, te respondendo, sendo bem sucinto para te responder a tua pergunta, a taxa de iluminação pública está fora dos projetos do Marco Marchand, você não precisa disso. Então eu preferia 1000 vezes, José Ricardo, fazer uma chamada de capital diante de um acordo com a população, criando uma taxa única para nós comprarmos todo esse equipamento e trocar, porque é óbvio que todos nós queremos progresso, nós queremos uma noite bem iluminada, com lâmpada de LED que consome menos energia, que a energia é um problema que nós temos hoje, por isso nós pensamos em transformar Pelotas num polo energético. Quem não quer partir para a modernidade, para a fotovoltaica, a luz de LED, é a nossa obrigação. Nós temos que partir para a modernidade, mas vamos parar com essa história de terceirizar tudo e jogar a conta para cima de ti, contribuinte. Não espera isso aqui do Marco Marchand. Mas o senhor acabou de dizer criando uma taxa única. Pois é. Pode ser negociado uma taxa única, ou até talvez nem precise. Agora, o que eu não acho justo é tu imputar uma taxa de iluminação pública para ficar permanente mais uma taxa em cima do eleitor, do nosso consumidor do município, que já estão judiados e açoitados por tanta taxa. Já chega essa taxa de lixo que é imputada dentro da mesma taxa de água. O que eu não acho justo. Eu não acho justo, porque se eu não quiser pagar a taxa de lixo, aqui corto a água do Marco Marchand. Não pode. Então daqui a pouco eu vou botar uma taxa, vou botar luz, água e lixo. Tudo na mesma conta. Aí eu não tenho dinheiro para pagar a água, me cortam a luz. Eu não tenho dinheiro para pagar o lixo, me cortam a água. Eu não gosto de duas taxas dentro do mesmo lugar. O senhor falou no início da sua manifestação na questão de não ter negociação com a Câmara de Vereadores para aprovação ou não de projetos. Se o senhor eleito prefeito desejar essa, vamos dizer, taxa única da iluminação, vai depender da aprovação da Câmara. E a Câmara já rejeitou por 2 ou 3 vezes essa proposta do atual e de governos anteriores. Como é que o senhor trataria essa questão com a Câmara? José Ricardo, quando eu falo que não tem negociação, não é de eu sentar, eu tenho dom do diálogo. Diálogo é o meu forte, com qualquer pessoa. Aliás, eu mais escuto nossos projetistas do que falo. Estou falando aqui porque eu tenho que falar para vocês, não, mas não conhecer o Marco Marchand. Quando eu falo que não tem negociação, é porque, em tese, veja bem, porque eu não quero me comprometer, mas você sabe do que eu estou falando. A negociação que eu sou contra, Zé Ricardo, é quando tem que aprovar alguma coisa, eu tomo lá, eu te dou com essa mão e tu me dá com essa. Quantos caras tu quer? E ali, essas negociações é que eu não quero, entendeu? Uma negociação verbal, de acordo, que é melhor para a população, lógico que eu vou estar sempre conversando com eles, sempre. A negociação que eu não tenho com ele, que eu me nego a falar, é te dar alguma vantagem para tu me aprovar. Não espere isso de mim.
vereador, tu que vai te eleger ou tu que vai te reeleger de novo, não espera do Marco Marchand que eu vou te dar um palito de fósforo para te aprovar alguma coisa que não tem. O senhor fala com a questão da Câmara, e todos nós aqui temos vivência bastante, sobre o Legislativo. Essa questão da aprovação desses projetos por troca de cargos, ela é comum em Pelotas, é comum em Porto Alegre, governo do Estado, governo federal, e inúmeros são os exemplos, mundo afora. Eu lhe perguntaria o seguinte, o senhor concorre a prefeito pelo Democrata e o seu vice-prefeito, o Luciano Dalla Rosa, é do Patriota. São 21 vereadores. Para aprovar um determinado tipo de projeto, precisa de 11 votos. Para aprovar outro tipo, precisa de 14, maioria absoluta. Maioria simples, 11, 14, a maioria absoluta. O senhor acredita que o DEM e o Patriota terão força legislativa para conduzir essa negociação, não? Esse diálogo entre executivo e legislativo? Zé Ricardo, eu acho que tu está equivocado, Zé Ricardo. Eu não tenho nada a ver com Patriota. Perdão, desculpa. Cara, o tá vice desculpado, do Patriota é o... Vice de Major, Eu dei Major Clós, né? Marco Marchand está concorrendo de chapa pura. É não verdade. por nenhum partido. Nem partido perdão, desculpa a nossa falha. O Patriota é do PRTB. Eu preciso que o senhor responda agora a pergunta do candidato. Por favor, escolha de 1 a 7, por favor. De 1 a 7? Isso. Eu vou no 5 de novo. Tá tão bom o 5, que aí talvez venha uma coisa boa. 5. Em Pelotas é sempre a mesma coisa. Entra governo, sai governo, são 3 anos de abandono e no ano de eleição as vilas e os bairros recebem obra por tudo que é lugar. Já no centro, essa história é diferente. Eu sou morador de bairro e conheço muito bem essa realidade. É esgoto a céu aberto, rua esburacada, falta de iluminação pública e mato tomando conta de tudo que é lugar. Já no centro, é obra na Praça Coronel Pedro Osório, é obra na Deodoro, é obra na Osório, termina uma obra, vem lá o SANEP, abre e começa tudo de novo. Ninguém aguenta mais essa história. Eu queria saber do candidato ou da candidata qual a proposta para corrigir os problemas de serviços e obras públicas no município de Pelotas. O que ele falou aí, esse candidato aí, ele está chovendo molhado falando que todo mundo fala. Todos fazem a mesma reclamação e a mesma pergunta dele. Tem obra no centro, todo mundo sabe que as obras, a maioria, concentraram as obras no centro e nas grandes avenidas. Em tese, é porque essas obras mais aparecem ali onde tem um grande fluxo de pessoas. Inclusive, me causa uma má impressão, não me causa alguma coisa boa, quando eu passo por da Marechal Floriano, passo por lugares movimentados, onde a população se concentra e parece que estão descascando tudo às pressas. Levanta essa calçada, rasga, abre isso aí, deixa tudo em obra. Lógico que as obras ao longo desse governo que aí passou, fizeram coisas boas também. Não vamos falar aqui o que não é verdade e vamos ser justos, fizeram coisas boas. Só que os bairros, realmente, como ele falou, a vila e o subbairro, aquele que fica atrás do bairro, eu tenho andado nesse subbairro, nesse lugar, esse aí realmente ficaram esquecidos, e são os lugares onde mais necessitam da infraestrutura, são os lugares mais carentes em termos de informação, assistência social, assistência contra a drogadização, dependentes químicos, inclusão, parte de médicos, educação, instrução e ensino, vamos dizer, porque educação mais é em casa. Esses bairros ficaram esquecidos e é onde nós mais precisamos investir realmente nessas pessoas que precisam. Então, a pergunta que ele fez é se nós vamos investir mais nos bairros. O nosso projeto de governo, sim, ele concentra para investir muito mais nos bairros. Inclusive, nós viemos com um plano piloto que vai ser lançado aqui em Pelotas, mas que pretendemos que exploda nacionalmente, que são os mega ginásios multissociais. Ou seja, são ginásios novos, onde tem 3 canchas internas, tem as escadarias que já era arquibancada, e na parte de cima, Jarbas, tem mais de 30 sedes, para aquelas pessoas de bom coração que querem ensinar, porque pode ensinar aula
violão, de música, de dança, esporte, profissionalização, porque o que existe pessoa de bom coração querendo ajudar. Eu visito lugares que tem gente dando aula de matemática dentro de umas pecinhas caindo. Seria um trabalho voluntário. Tudo voluntário. Então, esse projeto que a gente batizou a engenharia como Ágoras, ele vai atender a todas as crianças, jovem ou adulto. Se nós queremos formar bons cidadãos, não é depois de grande estar dando tiro, não. Tu tem que dar infraestrutura para a nossa criança, educação, aqueles jovens que se descobriram como artistas e querem seguir na arte, no lazer, no esporte, eles vão ter todo o aparato, refeitório, auditório, e você que tem bom coração, que sempre teve vontade de ensinar a sua profissão, o seu esporte, que você quer ensinar qualquer coisa, você terá todo esse aparato, você não vai ter que pagar aluguel, não vai ter que pagar água, não vai ter que pagar luz, não vai ter que pagar internet, não vai ter que pagar nada. E não dá para usar as escolas para fazer isso? Não, é separado da escola. São ginásios nos bairros, mega ginásios, que nós nunca pensamos em coisas pequenas. A escola, nós não podemos misturar com isso aí, porque isso aí é para botar dentro do bairro, até porque esses mega ginásios multissociais, eles também servem muitas vezes como aonde tu lançar a mão da população em enchentes, por exemplo. Onde é que tu abriga todas as pessoas? Vai botar dentro da igreja, dentro da casa do vizinho? Vendaval, onde é que tu bota? Dia de vacinação, onde é que tu leva as crianças? E nós temos que profissionalizar. Nós queremos um futuro melhor em todos os aspectos, Jarbas, em todos. É pela educação que se começa. A educação, ela vai lhe acertar a parte de saúde, desenvolvimento, tecnologia, de tudo, mas tudo começa pela educação. E os nossos jovens estão ociosos. Muitas vezes botam a culpa nos jovens, que está na esquina parado, mas eles não têm o que fazer. Então nós precisamos dar um norte, dar um rumo para essas crianças, para esses jovens dos bairros. Por isso que nós sonhamos em idealizar os mega ginásios multissociais com muitas sedes lá em cima para ceder para essas pessoas de bom coração, para que elas possam cuidar dos nossos jovens. Eu não posso deixar de perder a oportunidade que o senhor falou em educação e escolas. O senhor fez um comentário novamente em campanha e disse que as escolas municipais de Pelotas estão extremamente sucateadas. Foi isso que o senhor publicou. Quero usar dois exemplos aqui. Escola Fernando Osório, que há muito tempo é a número 1 no IDEB de Pelotas. Recentemente foi usada como referência até numa reunião de diretores como a escola, uma das escolas que melhor usa a verba de custeio para investir em estruturação. Se o senhor, não sei se o senhor conhece, se for lá, a escola é espetacular mesmo, o trabalho que está sendo feito lá é muito bom. E também quero usar a escola Luciana de Araújo, aqui no centro, onde é uma escola municipal, onde as crianças, muitas pobres, têm aulas em salas de aula com ar-condicionado, tem uma sala de aula onde tem aulas de informática, com computadores, tem uma quadra esportiva ao ar livre, com tabelas de basquete, com traves de futebol para jogar futebol, handebol, vôlei. Isso tudo com verba de custeio que as escolas recebem e que são os diretores, as gestões dessas escolas que são as responsáveis por investir na escola. Então, particularmente, não gosto de ouvir generalizações, assim, porque a gente corre sempre um risco de cometer injustiças. Quando eu vi que o senhor disse que as escolas municipais estão extremamente sucateadas e o senhor está sendo ouvido agora por professores, por diretores, por pessoas que trabalham nessas escolas, pode soar mal. Assim. O senhor realmente conhece a realidade da rede municipal de ensino para afirmar isso? Conheço, Jarbas, e eu gostaria de dizer que bom quando tu pega o exemplo da boa, para colocar aqui. Pega o exemplo da boa. Mas agora eu pergunto para ti, professor, e para ti, mãe de aluno que está na escola municipal. A escola do teu filho tem ar-condicionado? A escola do teu filho tem um refeitório imenso? Ela é uma escola boa? Ou ela está cheia de capim, está mal pintada? Tem muitas escolas que tem 4 banheiros. Não estou generalizando que são todas escolas. Temos escolas boas. Aquela que aparece na propaganda, muitas vezes drone voando e aparece uma coisa e outra, tem escolas boas. Só essa que eles mostram na televisão. Mas a realidade do teu filho, eu pergunto para ti, leitor, para ti, mãe, para ti, pai. E para ti, menino que estuda, a tua escola tem ar-condicionado? Eu visitei escolas, Jarbas, visitei escolas, que eu não vou citar o nome da escola em respeito ao professor, que em quase todas as peças tem um balde porque tem goteira dentro. Telha de 3 milímetros, toda emendada por cima. De 4 banheiros, 3 banheiros estão atulhados, só um banheiro que funciona, para menino e para menina.
Então, nós sonhamos, exceto escolas que são em prédio tombado, que o resto das escolas, com o tempo, é um sonho um pouquinho mais a longo prazo, que sejam reconstruídas, Jarbas, todas as escolas, para ficar nesse padrão que tu falaste. Eu espero a reconstrução das escolas nacionalmente, não espero em Pelotas, porque eu penso em toda a nação. Porque hoje, com a construção pré-moldada, é tão rápido de construir uma escola, mas um prédio, senhores professores, docentes e demais servidores da educação, e alunos e mães de alunos, uma escola tem que nascer com DNA de escola, não adianta eu pegar aqueles prédios velhos, que são escola até hoje. É um prédio que não nasceu com DNA de escola, ele era usado antigamente e continua até hoje. Com a mesma escolinha, com todo o empenho para trabalhar, porque os professores fazem aquilo que pode com aquilo que não tem. Mas me diga como é que está a sua escola, pense, pare e analise. Não são todas as escolas, tem escolas boas. E esse exemplo de escola boa que o Jarbas falou agora, é o exemplo de escola que nós queremos para todos os alunos. Queremos a reconstrução das escolas, sim, a nível nacional. Mas vamos pensar, botar os pés no chão agora, aqui em Pelotas, porque nós estamos falando em eleições municipais. Tem muita escola que teria que ser reconstruída. Padrão de escola, nascer com DNA de escola, corredores largos, tudo a gente chama. Se eu for na maioria das escolas hoje, na maioria, me atrevo a dizer na maioria, eu não acho nenhum PCCI, nada contra incêndios na maioria das escolas. Se pegar fogo, dispare, fujam, como já aconteceu pelo Brasil. As escolas têm que ser construídas hoje todas em chamas, corredores largos, refeitórios. A parte docente tem que participar dessa construção, do projeto da construção. É tão barato o pré-moldado, nós vimos uma velocidade que corre um pré-moldado. Está reformando uma escola que muitas vezes é uma pecinha pequenininha, ela não tem mais condições, ela já serviu no passado, e que bom que as escolas serviram no passado, mas nós sonhamos que as escolas têm que nascer com DNA de escolas, ou seja, o prédio é construído para tal, um hospital ele nasce para ser um hospital, um aviário para ser um aviário, e assim por diante. Esse seu pensamento permite uma relação com a questão dos postos de saúde, das UBS? Daqui a pouco o senhor, sendo prefeito, pensaria em executar projetos específicos de fusão de uma, duas, três escolas, dando lugar a uma, referente a escolas, dando lugar a uma maior, moderna e atual, como o senhor acaba de falar? Não tem, nós vamos segregar esse assunto aí, tá? Não tem nada a ver. Mas respondendo a tua pergunta, UBS, diminuiu algumas UBS para concentrar as pessoas, os profissionais de saúde, para você sempre ser atendido, ter a certeza do atendimento, está nos nossos planos, mas diminuir a escola não. Nós queremos escolas novas onde está a escola velha, que muitas escolas são pequenininhas, elas não nasceram com DNA de escola, elas foram aproveitadas, tais prédios, e foram ficando ao longo do tempo. E hoje a tecnologia é tão fácil de reconstruir uma escola, é tão mais cômodo do que tu reformar. Tu vai reformar uma escola que as pecinhas são pequeninas, vai fazer o quê? Reconstrói ela, é rápido. Reconstruiu, vai brilhar os olhos dos alunos, brilhar os olhos dos pais, brilhar os olhos do nosso corpo docente, de todos os outros, os profissionais da área da educação, enfim, eles merecem uma infraestrutura, porque o aluno é só uma consequência. Se nós queremos que o aluno receba instrução e ensino, porque educação ele recebe em casa, se nós queremos que ele receba instrução e ensino de qualidade, vamos começar dando infraestrutura, uma escola nova, zero, e salário digno para os professores e para todos os profissionais da educação. Porque enquanto não fizer isso aí, o nosso Fundeb é uma vergonha. O Fundeb per capitamente por aluno, por cada cabecinha de aluno, o nosso Fundeb é uma vergonha. E como o Jarbas bem, eu acho que andou colocando aqui, o IDEB é o resultado do Fundeb, aonde tu não investiu na educação. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, está o que está, que eu não preciso dizer para vocês, lá embaixo. Candidato, a gente está com um pouco mais de uma hora, já se encaminhando para o final da entrevista, aqui a gente conseguiu algo que eu acho que é raro hoje em dia. A gente está mais de uma hora conversando e não falou de pandemia. Então eu queria perguntar para o senhor, falando sobre a pandemia, 2021, o senhor assumindo, o senhor vai pegar provavelmente um município que vai estar em fase, como todos os municípios vão estar, em fase de recuperação da pandemia. Tem muita gente desempregada, muita empresa fechou, vai ter inúmeros problemas para resolver. Como é que o senhor enxerga a recuperação econômica de Pelotas a partir de 2021? Qual é o seu plano para gerar emprego, para ajudar os empresários que fecharam, enfim, para que as pessoas consigam voltar a ter uma vida normal e sair do aperto, que hoje em Pelotas o contingente de pessoas que recebeu auxílio emergencial é enorme. Bom, ajudar
a manter quem está aqui, que ainda conseguiu sobreviver, esse é o número 1. Vamos falar na pandemia primeiramente. Vamos separar esses dois assuntos. A pandemia não adianta tu te esconder dentro de uma casa de aço. Te esconde para te ver. Vai e te encerra dentro de uma casa de vidro de aço que ela vai buscar a todos vocês. Nós precisamos de um tratamento preventivo enquanto não sai a vacina. Porque tu não tens como limpar o sabonete que trouxe do súplico. Chega lá uma pessoa para ver o valor do sabonete, ele pegou no sabonete, ele está com a pandemia. Ele pegou na caixa de sabão em pó, ele pegou no shampoo, pegou na caixinha. Tu não tem como estar esfregando álcool em tudo, isso é impossível. Nem na sacola, na maçaneta do carro, tu vai à loucura. Então, não dispara da pandemia, tenha os teus cuidados. Olha, a máscara está aqui, a gente limpa as mãos para não acelerar tanto, mas não adianta tu fugir da pandemia. O que nós temos que ter é um tratamento preventivo. Quem pode, quem tem condições, está tomando. Agora a pessoa que vive lá no bairro, no subbairro, ela não tem dinheiro para isso. Ou seja, queremos empresa de fora para recuperar a economia? Lógico que nós queremos, mas primeiro nós temos que pensar nas empresas que ainda sobreviveram aqui dentro. Precisamos de um plano emergencial, uma força-tarefa entre ente público, sociedade civil organizada. Precisamos mexer no CTM do município, que é o Código Tributário Municipal, para ver descontos. Nós precisamos levantar, segurar essas pessoas que ainda conseguiram sobreviver, os que estão abertos. Porque quem gera riqueza não é governo. O governo não gera riqueza, não gera nada. O governo ele gera taxa, tributo. Até não vamos ser injustos, ele tem que gerar mesmo, porque tem a folha, tem que cumprir com tudo no município, mas o governo não tem. Então quem gera riqueza para o município é quem empreende. Então o ente público, se ele só não atrapalhasse, ele já seria um gigante. Se tirasse a fiscalização aqui, ó, de cima do cangote de quem quer empreender, a fiscalização não culpa do fiscal, culpa de quem manda. O funcionário público não tem nada a ver com isso. A fiscalização, em vez dele ser aquele fiscal algoz, duro, rígido, ele tem que ser 95% auxiliador. E 5% fiscal só quando for botar alguém em risco. Ele tem que ir lá numa empresa, chegar na padaria lá, se não está bem refrigerado. Olha, não está no ponto, o senhor tem que refrigerar mais um pouquinho. Vai na oficina, tem estopo, óleo pelo chão, o senhor tem que recolher. Daqui uns 4 meses eu estou aqui para lhe ajudar. Ele tem que ajudar o empreendedor. O empreendedor, quando olha um fiscal, quando ele adentra a sua microempresa, ele tem que brilhar os olhos e dizer que bom que está vindo o ente público para me ajudar. Mas não, ele quando entra ele já treme. Cara, está vindo o fiscal para fechar o meu comércio. Eu botei na pré-eleição o sistema, que é o sistema que agiliza, que desburocratiza, desregulamenta muita coisa, facilita a vida de quem quer empreender. Pediu no protocolo, a prefeitura não cumpriu, o órgão público não cumpriu, já está liberado automaticamente naquela data. Já tem gente copiando, que bom que tem outros candidatos copiando, e se te eleger só bota em prática. Eu não fico bravo quando alguém copia o meu projeto, mas Deus que vocês botem em prática. Candidato, só para não deixar passar, eu sei que a gente já está no finalzinho, se o senhor puder ser bem objetivo, eu não posso deixar passar essa pergunta. O senhor falou no começo da sua resposta em tratamento preventivo para a Covid. Que tratamento preventivo é esse? O senhor defende o kit Covid? O senhor acha que existem remédios como a cloroquina que devem ser tomados, distribuídos nos postos para as pessoas não pegarem a Covid, é isso? Vinícius, acontece o seguinte... A medicina, pessoal, não precisa da Anvisa. Não estou defendendo o governo federal, não preciso, tenho luz própria, que eu já falei aqui. Não vou lá pedir para gravar vídeo, aquelas coisas não vamos perder tempo, porque nós temos que te responder aqui direto. Não estou defendendo porque o presidente, o A ou B, falou a medicina ela é soberana, os médicos têm soberania. Ainda que a Anvisa não tenha aprovado, nós sabemos que essa patologia do coronavírus ela tem 3 estágios, minha gente. Tu vai no estágio 1, que é totalmente curável, muitas vezes tu chega num lugar, te dão um AS, vai para casa, mãe ou vó, vai para casa. Aí ela volta daqui uma semana, minha gente, no estágio 2. Às vezes dão um antibiótico, vai para casa e aguarda. E quando ela volta no estágio 3, a cada 10 de vocês que entram no hospital, que são entubados, só 2 vão conseguir sobreviver. Então, se a medicina é soberana, nós temos médicos que estão fazendo teste, antes da vacina sair, estão fazendo teste, tratando 350, 400 pessoas e salvando todos, porque dão vitamina A, dão vitamina D, eles dão o zinco para a pessoa tomar, eles dão hidroxicloroquina, dão outras coisas, mas não é que eu esteja defendendo o governo Bolsonaro, porque se tem algum efeito colateral, o que você prefere? Morrer? Deixar o teu irmão, a tua mãe, alguém morrer? Ou arriscar que ele tenha um efeito colateral? Se tu já está na fila do Covid, na minha cabeça, respeito a tua opinião,
toma o medicamento. Ou seja, para que eu vou arriscar? Porque esse Covid-19, para mim, na minha ignorância, porque eu não sou especialista em medicina, na minha ignorância, 30% de Pelotas já passaram por esse Covid-19. Porque o que tem de gente com sintomas, como nós sabemos que 70% das pessoas pegam esse vírus e o vírus sai sem tomar nada, eles são assintomáticos. O maior problema é quem tem alguma comorbidade. Então, pessoal, não estou defendendo aquele kit que tu vai fazer aquilo ali, mas eu defendo aqui que ele salva a vida sim. E eu quero ver, depois que for provado, quem é que vai responder por todas essas vidas aí que foram perdidas, porque não tiveram coragem, muita gente, os médicos, muitos foram calados, não podiam fornecer a receita de um vitamina A, do zinco, do vitamina D, hidroxicloroquina, azitromicina, não podiam, porque isso aí foi o Bolsonaro que falou, se o médico era reprimido, cara. Olha só, o médico da sua plenitude, se o juramento dele, na hora que ele se formou, é salvar a vida. E ele vendo e não podia, porque se ele receita, foi o Bolsonaro que falou, se eu receitar eu estou na rua. Então, pessoal, calaram os médicos, amordaçaram os médicos, açoitaram as pessoas, eu quero ver quando for descoberto, porque quem toma isso aí, na sua grande maioria, a não ser que a pessoa tenha uma comorbidade muito forte, vai passar o coronavírus tranquilamente. Candidato, nós estamos encerrando o nosso tempo de entrevista. O senhor tem 3 minutos para fazer suas considerações àqueles que estão nos ouvindo. Bom, em primeiro lugar, eu vou agradecer, eu sou obrigado a agradecer o Diário Popular, me sinto na obrigação de agradecer, porque ele abriu um espaço isonômico, igualitário, equidade, igualdade, o que não se tem até hoje na política. Porque se tem 11 pessoas concorrendo, se fosse 2 minutos de televisão para o A, era para ser 2 minutos para o B, para o C, para o D, para o F, não interessa o tamanho de partido. Se tem R$300 para o candidato a prefeito A, é 300 para ti, 300. Isso é igualdade, equidade. Só que o TSE deixa uma porta aberta por enquanto, que eu espero que ele feche, para que os candidatos astuciosos, que gostam de levar vantagem sobre os outros, já faz o seguinte, para aí, o Marchand tem 30 segundos. Eu tenho 30, mas para se eu juntar com B, eu tenho 40 segundos. Se eu juntar com C, dá para conseguir 2 minutos. Uma maneira dele ganhar uma vantagem em cima do outro. O que esperar quando a pessoa já entra tirando a vantagem no início? O que vocês esperam depois? Então o Marco Marchand se diferencia de todos os outros candidatos. Ainda tem um outro candidato bom, não vou citar o nome dele aqui por uma questão de respeito, que também traz uma proposta nova. Um candidato, só tem um, que eu conheço, que está trazendo uma proposta nova e que não tem comprometimento com ninguém. Ele vai falar aqui agora em seguida. Marco Marchand não tem comprometimento com partido nenhum, não usei fundo partidário, não devo nada para político nenhum. Me diferencio deles por esse aspecto, por lidar com a verdade. Se tu quer a verdade, cara eleitor, tu é livre para votar em quem tu quiser. A democracia nos permite isso. Mas pensa bem, eleitor, antes de votar, para não te arrepender depois. Ou tu quer a verdade, ou tu quer a mentira. Para mim, não conte com mentira ou demagogia com o Marco Marchand, conte com a minha humildade, com a minha simplicidade. Quando eu adentro os bairros, tenho visitado de 6 a 8 bairros por dia. Todos os bairros que o Marco Marchand visita, todos eu sou chamado. Até hoje não tomei esterco de cavalo na cabeça, nem pedrada, nem balde d'água aqui em Pelotas. Espero não tomar, porque tem lugares que me recebem até com balão, graças a Deus, e com festa, estou indo em todos os lugares. Quantidade de voto, não sei. Posso ter uma meia dúzia de votos lá no final. Isso aí, só o destino pertence à hora que abrir as urnas. Mas é com a verdade. E nós, não se engane com pesquisa. Não se engane com pesquisa. Aquela história de que eu vou ter que votar no A porque senão o B continua. Pessoal, não se engane com pesquisa, isso é balela, isso é conversa fiada. Se tu tem a tua fé, segue firme na tua fé. Nem que tu erre, mas tu tem teu candidato, não é o Marchand. Não gosto do Marchand, não gosto do meu cabelo, não vota em mim. Não tem problema. Tem teu candidato, vota nele. Não vota em candidato porque a pesquisa está dizendo que aquele vai ganhar. Tá bem, eleitor? Tu é dono do teu voto. Só não vamos queixar depois. Enquanto tu empregar vários partidos, isso é na minha cabeça, é o meu direito que a Constituição de 88 me dá. Enquanto tu está empregando vários partidos, votando em vários partidos, tu está desempregando os tão necessários médicos e técnicos da saúde. Carrega isso aí contigo na tua consciência.
Candidato Marco Marchand, muito obrigado por essa conversa muito boa, e eu convido a você que nos acompanhou para amanhã, a partir das 21 horas, para a nossa terceira entrevista com o candidato Ivan Duarte do PT. Uma boa noite a todos.